do texto de hoje é uma jornada de fé. Acredito que muitos de vocês já devem em algum momento ter pensado: qual é o meu propósito diante de Deus? Quais são os desígnios de Deus para a minha vida? Será que eu estou cumprindo o propósito de Deus na minha vida? Será que existe no meu coração a sensibilidade necessária para cumprir os desígnios de Deus na nossa vida? E talvez existe um ídolo no nosso coração que se chama conforto. E o conforto é um ídolo que tem penetrado forte no nosso coração e impedido que a gente mergulhe mais profundamente em passos de fé. Talvez você pense, né? O conforto é coisa de classe média, né? Para quem tem que, às vezes, acordar 6 horas da manhã, pegar um ônibus, ou, às vezes, 2, 3 ônibus para chegar no trabalho, chegar em casa 8, 9 horas da noite, muitas vezes já cansado. Não existe conforto nisso. Mas eu falo um conforto no sentido de confiar naquilo que Deus tem para a nossa vida, quando eu falo sobre desígnio. Um autor vai falar que o conforto é uma droga deliciosa. Uma vez que você se acostuma, ela se torna viciante. Uma vez que você se acostuma com o conforto, você fica viciado nele. E você não espera mais, ou melhor, você não espera ter menos do que aquilo que você teve. Então, se você tem um carro confortável, talvez, você não espera ter um carro menos confortável do que o carro que você tem. Se você tem condições de ir a bons restaurantes, você não quer abrir mão de ir a bons restaurantes, talvez para poder economizar e ir no restaurante mais acanhado. Porque o conforto, ele é viciante. E é justamente esse conforto que nós vamos falar um pouco hoje. Mas antes de nós avançarmos no texto bíblico e fazer a exposição, quero que vocês baixem a cabeça comigo, vamos orar, por favor. Senhor, eu te louvo e agradeço pela tua graça e misericórdia em nossa vida e bondade, Pai, que nos dá o privilégio de poder estar aqui essa noite ouvindo a tua palavra, Deus. Sabemos que a pregação do culto é a tua voz, Senhor, verdadeira, a tua voz encarnada através da tua palavra. Por isso eu oro para que o teu Santo Espírito nos dê a sensibilidade necessária para que a tua palavra penetre no nosso coração, Senhor. E com uma faca de 2 gumes, ela possa separar aquilo que é inseparável, Deus. Fale conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo do 8 ao 19. Hebreus, capítulo 11, versículo 8 ao 19. Feliz em ver que tem vários que trouxeram a Bíblia física mesmo, né? O povo raiz mesmo. E diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Versículo 12: por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria.
E se, na verdade, se lembrassem daquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma nova cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o único filho do qual havia sido dito. A sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Texto maravilhoso de ler, né? Quem já mergulhou no texto de Hebreus, né? E não vou aqui, obviamente, entrar, né, na discussão sobre o autor em Hebreus. Isso historicamente, existe uma discussão sobre quem escreveu Hebreus. Então, vamos tratar como o autor de Hebreus mesmo, sem dar nomes. E a carta, o contexto da carta de Hebreus foi endereçada porque, no contexto, existiam vários cristãos que estavam querendo retornar à fé antiga judaica, às práticas judaicas, e queriam abandonar a fé cristã. Então, o contexto da carta, na verdade, o objetivo do autor é encorajar os cristãos a não abandonarem a fé. E ele utilizou como símbolo de coragem Abraão, reconhecido como pai da fé. Então, Abraão, neste contexto, foi uma referência para encorajar o povo a não abandonar a fé. E aqui, rapidamente, nós podemos fazer uma aplicação, porque talvez, até mesmo aqui, tenha pessoas que, por vários motivos, várias vezes, pensaram em abandonar a fé. E por detalhes, e pela graça de Deus, não abandonaram a fé. E a Igreja de Cristo precisa de pessoas dispostas e maduras a encorajar aqueles que têm a fé vulnerável. Então, se você tiver com a sua fé fragilizada, vulnerável, eu tenho certeza que esse texto vai falar com você. E se você talvez não for como os cristãos desse contexto com a fé vulnerável e fragilizada, eu coloco você, na verdade eu convido você a ser como o autor da carta de Hebreus e seja esse conduíte para encorajar aqueles que estão com a fé vulnerável e encorajar essas pessoas. É nossa função, como cristãos, encorajar os nossos irmãos na fé. E nós vamos identificar, ao longo do texto, sobre o que se trata esse encorajar. Esse encorajar está muito relacionado com uma continuidade de encorajamento. Mas vamos ao texto. No versículo 8, diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Abraão saiu da sua terra para empreender uma jornada em uma terra completamente desconhecida. Naquela época, eu não preciso nem dizer, né, Abraão não estava com um GPS em mãos, né, ou com um mapa que daria a ele, obviamente, a referência para chegar até a terra prometida. A única coisa que Abraão tinha, e não era nas suas mãos, era no coração, era uma promessa daquilo que Deus disse a ele. Quando eu estava a caminho daqui, a vários momentos eu tinha que olhar para o GPS, né? E o GPS às vezes deu uma travada por conta da internet, em alguns momentos eu titubeei e queria entrar à direita, mas era para conseguir ir reto, então mas consegui chegar, mas obviamente porque eu fui orientado pelo GPS. Agora imagine se eu tivesse saído da minha casa apenas com a confiança de que eu iria chegar, e realmente ligasse o carro, me colocasse na estrada e viesse. Tenho certeza que no meio do caminho, talvez pela minha incredulidade, pela incredulidade do meu coração, teria ficado em Siderópolis, passado aqui, ia para Lauro Miller, outras regiões, justamente porque o meu coração talvez estava confiando na capacidade do GPS. Diferente de Abraão, que neste contexto a única coisa que ele tinha era a promessa de Deus. E para Abraão, a fé não se trata apenas em acreditar nas promessas.
mas também viver de acordo com elas. Vocês já perguntaram para alguém no trabalho ou na rua se é cristão ou não? Não sei se vocês já perguntaram para alguém ou já tiveram uma conversa com alguém que se corresponde como cristão, né? Eu sou cristão. E você olha para a vida dele e você pensa, esse cara, como que ele é cristão? Ele diz que é cristão. Nós chamamos isso de cristão nominal, né? Aquela pessoa que fala que é cristão, mas da boca para fora. A prática não está modelada com a fé que ele tanto confessa. Então, essa fé que Abraão nos convida a praticar não é uma fé única e exclusivamente teórica, vamos dizer. É uma fé que anda de acordo com a própria crença no que ele tem. Nós chamamos isso de fé ativa. A fé ativa é aquela fé viva, onde você se entrega profundamente e constantemente você confia naquilo que Deus fala através das Escrituras e naquilo que Deus fala com você através da comunhão. E só é possível ter essa fé ativa se nós tivermos comunhão com Deus. Primeiro, o que eu posso dizer aqui, que é o primeiro passo, talvez, né, de a gente exercitar essa fé ativa. Por isso eu pergunto, você tem tido momentos de oração com Deus? Vocês separam um momento da rotina de vocês, seja no período da manhã ou no período da noite, para poder se gastar em oração com Deus? Separar o seu filho ou a sua esposa e poder ter um momento, num café ou no jantar, para poder refletir aquilo que Deus tem falado com você através da experiência? Você tem tido experiência com Deus? Ou você vive ainda aquela experiência que você teve quando você se converteu há 2, 3, 4, 5 anos atrás, naquele marco histórico da sua conversão? Infelizmente, irmãos, muitas pessoas têm 2, 3, 4, 10 anos de caminhada e continuam, talvez, falando e experimentando aquilo que traz a memória no marco da conversão. Porque não tem uma experiência contínua com Deus. Não tem uma vida, uma fé ativa de reflexão na palavra de Deus, de leitura da palavra de Deus, de comunhão com a igreja, de comunhão com o povo de Deus, de pregação do evangelho no trabalho, com os familiares. Então, a fé ativa é uma fé que nos convida a todos os dias a dar passos de maturidade. Se você for um cristão com o mesmo conhecimento bíblico, quando digo conhecimento de quem é Deus, sobre Deus e sobre você, que você tinha há 1, 2, 3 anos atrás, eu posso dizer até mesmo de semana passada, tá? Eu digo que você não tem uma fé ativa. Você não tem uma fé, talvez, viva, como Abraão tinha. Essa fé, ela ultrapassa os limites da própria razão. Porque pense bem, quando Abraão saiu da sua casa, ele tinha muitos bens. Ele era tido hoje como se fosse realmente talvez um multimilionário, né? Com grandes hectares de terra, com servos. Então, ele tinha condições. E quando Deus dá para ele uma promessa para que ele empreendesse uma terra vizinha, logicamente, irmãos, a gente olhando para o nosso contexto, é surreal, né? Como? Eu vou largar o meu conforto, olha só tudo que eu tenho, olha só quantos hectares de terra que eu tenho, olha só quantas cabeças de gado eu tenho aqui nesses hectares de terra. Eu vou para um lugar que, assim, totalmente desconhecido, não sei o que eu vou encontrar lá, talvez eu morra no caminho. Não pode, isso aí é ilógico. Eu serei irresponsável se eu fizer isso. Essa fé de Abraão é uma fé que ela ultrapassa os limites da própria lógica. E é justamente a lógica humana que entra em xeque aqui. Toda vez que nós queremos empreender em algo, eu pessoalmente, eu tenho, quem me conhece, né, até tenho aqui
grandes amigos, irmãos, me conhecem, sabem que eu ajudo empresas, né, com consultoria na área comercial. E a todo momento, quando eu sento em frente a um empresário, é para poder ajudá-lo de alguma forma, mas eu sempre ajudo com base naquilo que eu sei, né? Quando algo sai de uma racionalidade mínima, que eu acredito que vai dar resultado, ou seja, 1 mais 1 é 2. Então, assim, então eu procuro, obviamente, respeitar matematicamente o passo a passo para que a empresa alcance o resultado. Isso é lógica, isso é razão. A partir do momento que, simplesmente, eu digo, fulano, faça isso que a gente vai alcançar isso. Mas, cara, não faz sentido isso. Não faz, confia, vamos fazer. Dar passos. Abraão nos ensina, nos encoraja a dar passos para lugares onde a nossa lógica não consegue entender. Talvez muitos de vocês já se depararam com isso. Tentarem racionalizar a pessoa de Deus, racionalizar quem é Deus, e talvez tenham dificuldade em aprofundar em fé, em continuar conhecendo quem é Deus, porque estão procurando colocar Deus realmente enclausurado na sua própria lógica. E como eu falei, isso nos impede de realmente dar passos em profundidade em fé. Reconhecer a fidelidade de Deus, neste contexto, é a chave para a perseverança em fé. Deus não tem necessidade, irmãos, nenhuma. Deus, ele não tem necessidade. Deus, ele não tem a necessidade de que nós estejamos aqui, nessa sala. Deus não tem necessidade. Deus não tem necessidade em você chegar 1h30, 2 horas antes ao culto para poder preparar todas as coisas. Deus não tem necessidade. Deus não tem necessidade de nada. Conhecer Deus e sua fidelidade implica necessariamente uma ação. Então, quando nós reconhecemos a fidelidade de Deus, nós não vamos ancorar a nossa perseverança nas nossas capacidades, como se Deus necessitasse dos meus talentos, como se Deus necessitasse dos meus dons, como se Deus necessitasse do meu serviço. Deus não necessita, mas Deus quer. Se você tentar conjecturar o que isso significa, eu não sei. Deus quer. Deus quer nos usar como instrumentos para que nós alcancemos mais pessoas. Mas Deus não precisa, Deus não tem necessidade alguma. Deus é autossuficiente. Ele é autossuficiente e isso nos leva à fé na sua fidelidade, porque Deus, ele é fiel porque ele é Deus. Se ele não fosse Deus, ele não poderia ser fiel com a sua palavra. É isso que faz ele ser Deus. Ele não poder contradizer a sua palavra. Então, quando nós depositamos a nossa confiança na fidelidade de Deus, nós ancoramos a nossa confiança nisso e desvinculamos a nossa fidelidade, a nossa fé nas nossas próprias capacidades. Talvez você esteja com a fé vulnerável ou fragilizada, porque a sua fé está ancorada na sua própria capacidade. Sua fé está ancorada nos seus próprios requisitos, talento, que você acredita que tem. Então, eu sinto lhe dizer que Deus não precisa disso. Vamos ancorar a nossa fé em Deus. Mas, para isso, é fundamental que entendamos sobre a fidelidade de Deus. Amém, irmãos? No versículo 9, diz o seguinte: pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Abraão chegou à terra, mas a terra já estava habitada. Abraão, então, não chegou à cidade construindo uma nova sociedade ou reivindicando a propriedade. Então, quando nós vimos Abraão, chegando à terra prometida,
Ele foi com uma promessa de que a descendência dele seria tão numerosa quanto as estrelas dos céus. Você lembra um texto, né? Nós vamos reler um pouco novamente o texto, em Gênesis. Abraão poderia muito bem chegar, vamos dizer, grandão, lá na terra prometida, e pensando, Deus prometeu essa terra para mim, eu sou proprietário dessa terra, eu tenho posse dessa terra. Como muitos, né? Eu já ouvi vários falarem sobre isso, né? Toma posse da promessa, a promessa é sua, irmão. Isso é uma das maiores falácias que existem. Nós somos instrumentos de Deus. A promessa não é sua, a promessa não é minha, a promessa é para Deus, é de Deus. Foi Deus que, inclusive, foi o próprio fiador dessa promessa. Não foi Abraão o fiador da própria promessa. O próprio Deus foi o fiador da promessa. Nós somos inúteis, irmãos, diante da grandeza de Deus. Nada que você faça vai garantir o cumprimento da promessa de Deus. Nada, a sua capacidade, seu talento, não vai garantir nada. Então, se você olhar para você mesmo e tentar procurar resposta em você sobre os desígnios de Deus para a sua vida, você vai ser frustrado. Você não vai encontrar nada, você vai encontrar só a si mesmo. Vai encontrar, no máximo, o próprio ego, querendo mostrar para você o caminho. O curioso é que Abraão saiu da terra dele, como eu falei, mesmo tendo muitas posses, ele viveu como um nômade, morando em tendas e tudo mais. Então, isso mostra o movimento constante da nossa caminhada em fé. Como um nômade mesmo, né? Que ora está em um local, daí desarma a tenda, caminha 5, 10, 15, 20 quilômetros, se instala em outra região. Caminha 30, 40, 50 quilômetros, se instala em outra região. Esse movimento de Abraão tipifica também o movimento da nossa própria fé. E também, obviamente, mostra que nós não pertencemos a esse mundo, nós não pertencemos aqui. O nosso coração não deve estar instalado aqui. A nossa mente não deve estar instalada aqui. Pelo contrário. O desenvolvimento da própria jornada de Abraão indica um movimento orientado pela própria fé. Também indica a constante confiança em Deus. Então, como eu falei anteriormente, se uma fé ativa é uma fé viva, é uma fé que nos leva a constantemente amadurecer em conhecimento daquilo que Deus é e no conhecimento daquilo que somos. É até uma ilustração que um teólogo do século XVI fala, que ele não sabe o que é mais importante, seu conhecimento de Deus para me conhecer, ou o autoconhecimento para conhecer a Deus. Segundo ele não sabe o que inicia e o que termina. Ele chegou à conclusão que esses dois fios, como se fossem um emaranhado, difícil de interpretar, difícil de identificar quem é primeiro e quem vem depois. É assim o nosso conhecimento, assim deve ser a nossa jornada em conhecimento em Deus e em conhecimento sobre quem somos nós. Você tem refletido sobre quem é você? Você tem refletido, você conhece as suas afeições, conhece as suas motivações? Você chegou a refletir sobre o que fez você sair de casa, para vir até aqui nesse culto? Ou para tomar qualquer decisão, ou simplesmente você toma uma decisão com base naquilo que você acredita ser mais conveniente? No máximo consulta a esposa, ou o marido, uma ou outra pessoa, mas você aprofunda as suas afeições. Você sabe o que é afeição por Deus? Afeições são as motivações mais íntimas do nosso coração. E alcançar as afeições não é um projeto
que nasce da nossa própria razão, não nasce da própria reflexão humana. Mergulhar nas afeições humanas é uma jornada em comunhão com Deus. Então, se você não mergulha em comunhão com Deus e não conhece, não reflete sobre as suas afeições, peço que para que a partir de agora, em espírito de oração, e nas próximas orações da sua vida, você peça a Deus para que Deus possa lhe ajudar a mergulhar nas suas afeições. Você vai começar, eu tenho certeza, tá, que vocês vão mergulhar numa jornada de autoconhecimento e conhecimento de quem é Deus, que vocês nunca experimentaram antes. Vocês vão mergulhar, vocês vão conhecer mais sobre Deus, vocês vão reconhecer os desígnios de Deus na vida, vocês vão reconhecer os propósitos de Deus, porque a palavra de Deus diz que só quem é do Espírito interpreta que é do Espírito. É impossível interpretar as coisas do Espírito sendo carnal. É impossível. Somente uma pessoa carnal, que caminha carnalmente, tem uma fé vulnerável. Você até pode ter o Espírito Santo no seu coração. Até acredito que você possa ser regenerado. Se é que você é regenerado. Se é que você realmente tem o Espírito Santo no seu coração. Mas, considerando que você é regenerado, você deve mergulhar e conhecer as suas afeições. Então, peça em oração para que Deus nos dê sabedoria para isso. E somente uma jornada mergulhada nas afeições, nós vamos conseguir desenvolver a nossa forma de pensar, as nossas decisões orientadas pela fé. As suas decisões devem ser orientadas pela fé. O que orienta as decisões do dia a dia de vocês? O que orienta as decisões no dia a dia de vocês? É, sei lá, para ter mais conforto? Ou, sei lá, o que pode passar no coração? Mas o que tem orientado as decisões de vocês? A vida que nós vivemos é um reflexo da nossa fé. A sua vida é um reflexo da sua fé. Eu não estou falando aqui, irmãos, sobre bens materiais, não estou falando aqui sobre ter mais ou ter menos, não é isso, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre relacionamento, sobre profundidade, estou falando sobre maturidade, sobre sabedoria. É disso que eu estou falando. Versículo 10. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Abraão aguardou a terra que Deus é o arquiteto e o construtor. É interessante aqui ver que o texto deixa bem claro, né? Deus é o arquiteto e o construtor. Abraão não estava indo para uma terra cujo havia Deus não falou para ele: Abraão, quando você chegar lá, vai ter um rei, tá, com milhares de súditos esperando você, tá? Quando ele chegar, ele vai deixar um cavalo para você na porta, para você chegar com pompa. Ele vai estender um tapete vermelho para você, porque você é meu filho. Essa promessa é para você. Então, quando você chegar lá, você vai ter um palácio só para você e Sara se instalar. Não foi isso que aconteceu. Como eu falei anteriormente, quando Abraão, ele viveu em tendas, como um nômade, um nada. Só com uma promessa. E nessa promessa não tinha respostas, né? Ele não sabia o que ele ia encontrar no meio do caminho. Tão pouco Abraão foi pensando, conjecturando: eu vou chegar lá, eu vou empreender, eu vou construir um palácio, vou vender tudo que eu tenho, vou colocar esse recurso para poder conseguir investir lá,
e chegando lá eu vou construir um palácio onde eu vou ter conforto. Não foi isso. O texto é bem claro, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. O que nós esperamos de Deus? O que você espera de Deus? Assim? Quando você olha, analisa o seu coração e pensa o futuro para frente, o que você espera? Um futuro planejado de acordo com as suas expectativas, ou você está disposto a realmente mergulhar nessa jornada onde você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã? Tão pouco, obviamente, daqui 2, 3 anos. Eu não estou defendendo aqui a falta de planejamento, tá? A questão é mais profunda do que isso. Estou falando sobre relação, estou falando sobre uma jornada de fé, estou falando sobre o que indica, o que orienta o seu planejamento. Quais são os pressupostos que orienta quando você para e arquiteta, talvez, o amanhã ou o seu futuro? Eu costumo pensar sobre a ideia de um futuro sob medida. Essa ideia do futuro sob medida está relacionado a uma geração que nós vivemos totalmente consumista. E essa geração de consumo faz com que a gente projete o futuro sob medida de acordo com as nossas próprias expectativas. Então, realmente é uma geração de consumidor. E isso tem penetrado, inclusive, as igrejas. Então, tem muitas pessoas que vão à igreja para poder consumir. Não sei se vocês já conversaram com alguém na rua, enfim, em qualquer lugar, e a pessoa pergunta: é legal congregar na sua igreja? Qual é a diferença assim, da sua igreja? A minha igreja lá, ela é legal, ela é mais liberal, não fica... Essa conversa, sabe? Está muito relacionado a essa expectativa de consumo. Ou seja, eu vou à procura de algo com base para suprir as minhas expectativas. Se o pastor falou algo que eu não concordo, eu já viro as costas e saio. Se o banheiro estiver mal posicionado, eu não acho legal o banheiro posicionado aqui nessa área, eu saio. Acho que o suco de uva da Santa Ceia é muito ralo. Não, eu vou para outra igreja lá que tem um suco de uva um pouco mais denso ali, natural. Não concordo com a liturgia. Eu gosto da liturgia mais robusta. A liturgia é muito simples, eu não gosto disso. Essa relação do que eu não gosto tem feito com que essa geração fizesse só aquilo que tem prazer. Chamamos isso de hedonismo. Vive para poder suprir os próprios prazeres. E cada vez menos essa geração, ela toma decisões para ter prazer e ela tem meio que um asco de sacrifício, não quer sacrificar. Diferente de uma geração, a geração dos anos 80, 90, que geralmente colocava o sacrifício à frente do prazer. Era o contrário. Essa nossa geração coloca o prazer à frente do sacrifício. Então, se tiver um indício de sacrifício, eu não vou colocar meu pé aqui, porque a internet tem milhares de possibilidades de me dar prazer. As minhas relações com amigos podem me dar prazer. Existem um buffet vasto à minha disposição para me dar prazer. Por que eu vou me dar ao desconforto de ir naquela igreja para poder sair da minha zona de conforto? Nesta relação, Deus se torna o objeto e nós o sujeito. Deus se torna uma ferramenta para que a gente alcance os nossos objetivos e expectativas. É basicamente isso. Eu procuro Deus só para suprir as minhas expectativas e eu crio um Deus só para mim. Então, cada um, nessa perspectiva, tem um próprio Deus. Um tem um Deus
pouco mais paternal, né, que caminha com o filho no parquinho, amoroso, né, um Deus frouxo, um Deus completamente alheio à própria criação, um Deus que não derrama justiça, é um Deus fraco. Outros projetam na figura de Deus um Deus talvez que alheio à minha própria vontade. Um Deus que, talvez, o que chamam do relojoeiro, né? Um Deus que deu corda e ele está lá no canto dele e eu vivo. Está todo mundo, a eternidade está garantida, está tudo certo, eu só vou viver a minha vida. Então, essa geração cria um Deus para si próprio, convive com um Deus para o seu bel prazer. Por isso que eu costumo chamar sobre futuro sob medida, né? Que procura modelar todas as relações de acordo com as suas próprias expectativas. Versículo 11. Vamos lá. Vou acelerar um pouco aqui e vou ler do 11 ao 16. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Um pouco d'água. Irmãos, o texto aqui é bem denso, né? Mas algo que chama a atenção quando o autor fala, que é o versículo 15. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. 16. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Antes da queda, o homem tinha uma relação direta e plena com Deus. Nada faltava, nada. Nós éramos plenos diante de Deus. E a nossa natureza foi criada para adorar a Deus, para poder ter relação com Deus. No entanto, depois da queda, a nossa natureza foi subvertida. No entanto, essa natureza que foi feita para adorar, ela continua intrínseca ao ser humano, no ser humano. Porém, ao invés de desejar as coisas celestiais e a eternidade, nós desejamos as coisas desse mundo, por conta da subversão do pecado, ou por conta da queda. Nós temos um senso inato de pertencimento. Todos nós temos um senso inato de pertencimento. Todos. Então, seja tribos, né, ou a tribo do surf, quem gosta de surf, quem gosta de futebol geralmente gosta de pertencer a quem joga futebol. Lá na Viva Criciúma, agora está na moda o jiu-jitsu. Uma galera indo no jiu-jitsu lá. É divertido, mas cria-se também um senso de pertencimento nesses grupos. E como eu falei, isso é intrínseco, é inerente do que é ser humano, que é ter esse desejo de pertencer a um grupo, de não estar sozinho. Como eu falei, porque antes da queda, esse senso de pertencimento era voltado exclusivamente a uma relação plena com Deus. No entanto, ao invés de querer a Deus, buscar a Deus, nós buscamos, por exemplo, ideologias. Alguns colocam, talvez, o conservadorismo acima
do desejo de viver numa pátria celestial. Outros colocam, talvez, o progressismo. Outros vão colocar a cultura, a própria cultura da sua região, ou o nacionalismo, ou o senso de pertencer a um país, né, que é esse patriotismo, acima do desejo celestial. Como eu falei, todos nós temos um senso de pertencimento a algo. E, claro, as nossas expectativas futuras são muito influenciadas pelo nosso ambiente, por aquilo que nós pertencemos. Então, se nós estamos conectados a determinado grupo, obviamente, esse grupo vai influenciar a nossa expectativa, né? Como eu falei para vocês, as nossas decisões. E quando Abraão decide sair da sua terra natal, como eu falei para vocês, só com uma promessa, ele se desvencilhou de qualquer senso de pertencimento, tudo. Se desvencilhou de si mesmo, desvencilhou talvez da conexão que ele tinha com os bens dele, se desvencilhou da conexão que ele tinha com qualquer coisa, simplesmente para poder cumprir a promessa de Deus. E mais curioso ainda é que quando Abraão recebeu a promessa, ele tinha 75 anos e Sara 65. Eles olharam, talvez não, né? A palavra de Deus fala sobre isso, né? Como poderiam ter filhos já idosos? Mais uma vez nós vemos aqui uma promessa que ultrapassa os limites da própria razão. Aqui, nesse caso, a gente está falando sobre uma razão genética. É uma luta praticamente contra a própria ciência, que é a nossa genética mesmo. Como alguém com 75 anos, já uma esposa com 65 anos, terá um filho, capaz de ter um filho que vai originar toda a descendência. E é curioso, irmãos, porque a todo momento vocês são convidados também a ser, de certa forma, confrontados. Na verdade, nós somos confrontados todos os dias a cumprirmos as promessas de Deus na nossa vida. Se você não está desconfortável, se você não vive sempre desconfortável consigo mesmo, com o pecado que habita em você, se você não está desconfortável com isso, se você não está desconfortável com a situação que você vive, que nós vivemos, você tem uma fé passiva, uma fé reativa, uma fé morna. Talvez vem nos cultos no domingo, participa dos pequenos grupos durante a semana, né, vão nos eventos de evangelismo, né, assistem um culto no YouTube, uma palavra, mas não estão incomodados com o pecado, não estão incomodados com o que está acontecendo, vivem uma vida totalmente reativa à realidade, sem gastar tempo em pensar em formas de mudar a realidade. Eu não digo mudar a realidade, matar fome no mundo, ou quiçá aqui na região. Eu digo sobre a própria realidade, ou das suas circunstâncias, que são as pessoas que estão ao seu redor. Como as pessoas conhecem vocês, irmãos? Quando Deus pede para Abraão olhar para o horizonte distante, ele olha para a sua condição genética, como eu falei, 75 anos, e óbvio que a incredulidade, né, pode bater na porta do coração. E isso também acontece conosco. Talvez se Deus chegar para vocês hoje, né, assim como fez para Abraão, e disser: eu quero que você vá até a região Nordeste, ou quero que você empreenda, né, ou quero que você comece a dar aula em uma universidade,
para você, a partir da universidade, ser boca de Deus. Você olha para você, você também se olha. Eu não tenho uma formação, não tenho nada. Eu li talvez 2 livros na minha vida, mas foi na época da escola, não tenho nada. O que eu vou fazer? Você olha para a sua condição atual e você não vê nenhuma probabilidade daquela promessa se cumprir. Eu vou dar o primeiro passo, vou matricular numa faculdade. Mas para ser professor universitário eu tenho que fazer um mestrado, um doutorado. Então lá se vai mais 3, 5, 10 anos. E é uma característica, irmãos, dessa nossa geração, que é esperar que as coisas de um dia para o outro. Tomar decisões para ver o impacto e o benefício de um dia para o outro. Rápido. Sabe? É como se fosse um miojo ali. Você coloca 3 minutos, água quente, miojo ferve, você come. É uma geração que não está disposta a sacrificar questões que consideram importantes hoje para conseguir receber um benefício daqui 10, 15, 20 anos ou o tempo que for. Eu não digo nem que é impaciente, é incrédula. É uma geração, nós somos uma geração que fazemos aquilo que é conveniente e não o que é significativo. Fazemos aquilo que é circunstancial, mas não importante. Vivemos todos os dias simplesmente para poder suprir as nossas próprias necessidades, geralmente está relacionado a prazer. E é interessante aqui que Abraão, quando ele viu a sua condição, né, idoso, 75 anos de idade, Sara também viu a condição dela. Naquele momento eles perguntaram a Deus, mas como pode eu com essa idade tão idosa ter filhos, ter um filho e esse filho ser herdeiro de uma descendência? Vamos a Eliezer, que é o nosso servo, vamos colocá-lo então como alvo da promessa de Deus. Deus diz, não, vocês terão um filho da promessa. E Abraão simplesmente confiou a partir disso. Mas essa fraqueza de Abraão em olhar para a sua condição e idade fez com que ele confiasse única e expressamente em Deus. Foi justamente porque Abraão viu que não conseguiria, que era para ele, a condição dele tornava impossível alcançar aquela promessa, que ele colocou toda a força dele, toda a fé dele em Deus, porque ele sabia que por ele não conseguiria. Ele tinha a convicção de que por ele não conseguiria. Então, mais uma vez, nós vemos Paulo, inclusive, né? Fala sobre uma fé que não confia nas suas próprias capacidades. Quando ele diz sobre... irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele é poderoso. Arrependam dos seus pecados, irmãos. Isso não é brincadeira, irmãos. Isso não é brincadeira, irmãos. Professar essa fé e viver esse Cristo não é uma mitologia, não é conto, não é, irmãos. Isso aqui é sério. Isso aqui é sério, irmãos. Tem pessoas morrendo nesse momento, em lugares que a gente não conhece, para poder manter viva a fé e a esperança de um povo, irmãos. Nós estamos aqui pela graça de Deus, não tem nada de errado nisso, né? No conforto, no prédio, está tudo certo. Eu cheguei também confortável aqui, está tudo certo isso, mas, irmãos, isso é muito sério, irmãos. É muito sério. Eu oro para que o Espírito Santo coloque em nós um coração disposto a realmente abrir mão do nosso comodismo, irmãos. Que isso não esfrie a nossa fé. Que nosso coração não esteja nessas coisas. Isso é muito sério. Como eu falei, tem muita gente abrindo mão de tudo. Sim, realmente se entregando e mergulhando nesse exato momento, irmãos.
Essa cidade precisa de vocês. As pessoas ao seu redor precisam de vocês. Não porque vocês têm algo a entregar, mas é porque existe algo no coração de vocês, que é o Espírito Santo, que é capaz de mudar a realidade, não apenas dessa região, mas, irmãos, é capaz de mudar um paradigma de uma sociedade, irmãos. Eu oro para que o Espírito Santo nos constranja. Versículo 17. Estou caminhando já para o final. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Aqui nós vemos um paradoxo da fé, né? Que é entregar para receber. Abraão, ele, no ato de entregar o seu próprio filho, naquele momento o próprio anjo, né, impediu que ele finalizasse o sacrifício, e a história vocês conhecem. E esse movimento, esse contexto, ele tipifica a ideia de que o próprio Deus garantiu o sacrifício. Porque mesmo que Isaque tivesse sacrificado o filho dele, o sacrifício humano é inútil para a garantia da promessa. Como eu falei, Deus não tem necessidade de nada. O próprio Deus garantiu o sacrifício, demonstrando, mais uma vez, que o nosso esforço é inútil para o cumprimento da promessa. No versículo 19, fechando aqui, diz o seguinte: Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Então, Abraão acreditou, nesse exato momento, que Deus iria superar a morte do filho. Que quando Abraão finalizasse o sacrifício, o próprio Deus iria ressuscitar o filho, no caso Isaque. Todo momento, olha só que fé grandiosa. A fé de Abraão não tinha limites. A fé de Abraão não se limitou apenas a ele sair que já é grandioso, né? Sair da sua casa, como falamos, e foi para uma terra prometida. Abraão iria entregar o próprio filho, confiando de que Deus iria ressuscitar o próprio filho. É claro que isso tipifica a própria entrega de Deus, né? Deus entregou o seu próprio filho, assim como também Jesus venceu a morte. Assim como o anjo impediu o sacrifício de Isaque, superando a morte, Deus provendo o sacrifício, Jesus Cristo é a provisão. Jesus Cristo venceu a morte, ressuscitou. E não nos deu apenas a condição e a possibilidade. O sacrifício de Cristo não nos deu a possibilidade de que ele voltaria. O sacrifício de Cristo garantiu que ele voltaria, que ele voltará. E o Espírito Santo é o penhor da glória de Deus. É o Espírito Santo que garantirá que os filhos de Deus serão instrumentos de Deus até a volta de Jesus. O Espírito Santo ele cumpre uma função, assim como ele está cumprindo uma função nesse exato momento, onde quando a pregação é exposta e o coração daqueles que ouvem o torna eficaz, ou seja, o Espírito Santo vai ruminando o coração de vocês, como eu espero que esteja agora. Isso não é uma ação humana, é o Espírito Santo que fala com vocês. É o Espírito Santo que é o penhor, ele que garante que a promessa de Deus vai se cumprir. Mas o que Cristo deixou não foi uma possibilidade, irmãos, foi a garantia. Os músicos já podem subir já. Vou finalizar. Então, para concluir aqui rapidamente, nós examinamos a partir de Hebreus 11
versículos 8 ao 19, pelo menos 4 perspectivas. Primeira perspectiva, fé como obediência. A fé verdadeira é demonstrada através da prática. Abraão é um símbolo dessa fé ao deixar tudo para trás para seguir as promessas de Deus, perseverança. As incertezas e constantes movimentos das jornadas da fé servem para produzir essa perseverança. Uma fé, devemos viver uma fé que não depende das nossas próprias circunstâncias e capacidades. Segunda perspectiva, fé e a provisão de Deus. A disposição da fé de Abraão em sacrificar seu filho demonstra a confiança na própria provisão de Deus. Abraão reconheceu o poder absoluto de Deus sobre a morte. Nada, irmãos, nada está além do poder de Deus. Nada está além da soberania de Deus. Nada está. Tudo está aquém. Toda a criação está aquém do poder de Deus. Terceira perspectiva, fé que supera os limites da própria razão. Viver essa fé de Abraão é superar os limites da lógica. É saber que eu não consigo explicar. É saber que a lógica humana é incapaz de dar conta de quem é Deus. E quarta e última perspectiva, fé como um exemplo para nós cristãos. Destaca Abraão como um herói da fé e exemplo de coragem para cumprir os desígnios de Deus. Nós podemos ser exemplo de fé para outras pessoas ou indiferentes. A resposta é óbvia, mas na prática sabemos qual é. Irmãos, todos nós temos a responsabilidade de nos encorajar na fé, nessa caminhada de fé. Todos nós. Então, se você tiver um irmão, né, alguém da comunidade, né, ou talvez fora da comunidade, que perceba que está com a fé fragilizada, amanhã mesmo, ou hoje mesmo, manda um WhatsApp para ela, chama ela, amanhã converse com ela. Nós temos a responsabilidade de fortalecer a fé uns dos outros e que o Cordeiro receba a recompensa. Amém? É isso, irmãos. Glória a Deus. Vamos finalizar com uma oração. Baixe suas cabeças. Vamos orar. Senhor, é um privilégio, Deus, viver a serviço dos teus desígnios, Pai. Eu oro para que a tua igreja, Senhor, tenha um coração convicto naquilo que o Senhor fala através da tua palavra, Senhor, e através da comunhão, Senhor, que em secreto, quando nós nos prostramos de ti, Senhor, para orar, Senhor, através da comunhão ou de qualquer outro meio de graça, que nós tenhamos a convicção na tua fidelidade. E essa convicção na tua fidelidade, Senhor, nos faça ter uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé ativa, Deus, que desafia os paradigmas da própria razão e que tira o nosso conforto, tira-nos da zona de conforto, Deus. Em nome de Jesus, impeça-nos de ter uma fé morna, uma vida morna, em que confia apenas, talvez, nas nossas próprias capacidades ou no limite da própria razão. Nos leva, Senhor, a águas profundas em Ti, Deus, a mergulhar, Senhor, em nome de Jesus. Seja que nós possamos, Deus, realmente nos entregar por inteiro, como o Teu Filho se entregou por inteiro, Deus, a nós possamos também, como a exemplo de Cristo, nos entregar por inteiro. Em nome de Jesus, Pai. Amém.